Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção das fichas de atividades que estão entre as páginas 77 e 78. Então vamos lá acompanhar essa correção? Olha só, turminha, nós podemos observar aí que na primeira questão ele pede para a gente usar a nossa imaginação para desenhar um mapa do tesouro na imagem a seguir. Isso é uma atividade bem legal, não é, turma? Depois escreva o caminho feito para encontrar o tesouro, usando a quantidade de passos como referência de distância e como referência de direção. Por exemplo, 5 passos para o oeste, 2 passos para o norte, etc. Então, boa aventura. Vocês fizeram? Quem não fez, manda para mim que eu quero ver o mapa de vocês do tesouro, tá certo? Já na segunda questão, que está na próxima página, ele diz o seguinte: a imagem a seguir mostra uma família passando um dia na praia. De acordo com o que você estudou, encontre os erros nas imagens a seguir e explique por que você as listou como errados. Gente, os erros que estão aí são as sombras, olha só. As sombras das crianças, dos adultos que estão aqui brincando, das barraquinhas, estão do lado contrário. Por quê? Porque o sol está desse lado, então as sombras deveriam estar todas viradas para o lado esquerdo. Então, aí na letra a resposta correta é que as sombras das crianças pulando, as sombras das mesas, da sombra das cadeiras com o guarda-sol, elas devem estar do lado oposto do sol, ou seja, do outro lado. Então, se o sol está desse lado, as sombras deveriam estar do lado de cá, tá, gente? E na letra B, ele diz o seguinte: agora que você já descobriu os erros da imagem acima, desenhe as sombras da imagem abaixo de acordo com a posição em que o sol se encontra. E aí vocês vão desenhar as sombras todas do lado de cá, tá certo? E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha. Então, turminha, agora que nós já corrigimos a ficha de atividades, vamos agora ver o novo conteúdo do capítulo 2. Esse conteúdo está a partir da página 127 até a página 132 que a gente vai fazer hoje, tá certo? Olha só, gente, esse novo capítulo ele vai falar um pouquinho sobre novas maneiras de se orientar, ou seja, diferentes maneiras de se orientar. Dentre essas maneiras, nós destacamos duas para estudar hoje, que são os mapas e a bússola. Então veja só, gente, que na abertura do capítulo ele diz que nós vamos conhecer, não é, outros métodos de orientação que utilizam os pontos cardeais e que ajudam as pessoas a se orientar. Então observem aí a imagem de alguns instrumentos que são utilizados para a orientação, para a localização, tá? E aí no Conversa Vai ele traz o seguinte, olha só, as pessoas podem se locomover de um lugar para o outro. A imagem acima mostra um longo trajeto a ser percorrido, não é? E alguns instrumentos que podem ajudar a chegar ao lugar. Que instrumentos você reconhece nessa imagem? E aí, quais desses instrumentos vocês conseguem reconhecer? Já precisou usar algum deles? Se sim, qual deles ou quais você usou, não é? E aí na próxima página ele vem dizendo que antigamente as pessoas, quando não existia o GPS, que é um recurso tecnológico utilizado hoje em dia para a orientação, quando não existiam esses recursos tecnológicos, como é que as pessoas antigamente faziam para se localizar? Então, nós vimos que os grandes navegadores, por exemplo, utilizavam o sol como forma de se orientar. Sabendo da posição em que o sol nasce, que o sol se põe, eles sabiam as direções leste e oeste e, contudo, em seguida, posteriormente, identificavam as direções norte e sul. E aí sabiam para onde iam, tá? E aí, desde que os mapas e as bússolas foram inventadas, essa situação da localização melhorou um pouco. Vamos observar aí os diferentes modos de localização que essas pessoas de antigamente utilizavam. Vamos lá? Então, olha só, turma, nessas imagens aí nós podemos observar que os navegadores, por exemplo, eles orientavam-se pela posição do nascer e do pôr do sol, e também pela posição, não é, de outras estrelas para realizar suas viagens marítimas, não é? Porém, nem sempre isso era possível localizar por meio desses fenômenos naturais, porque não se conseguia observar posições, por exemplo. E aqui abaixo vocês podem observar que antigamente os marinheiros utilizavam mapas e bússolas para se localizar. Então, aqui é um exemplo de um objeto de localização que eles utilizavam. Então, as grandes navegações que marcaram o período das descobertas da expansão marítima
foram favorecidos pela invenção dos instrumentos de orientação, como as bússolas e os mapas. Então, gente, os mapas eram instrumentos importantíssimos de localização pelas pessoas da antiguidade e até hoje, tá? Mesmo que hoje em dia esses mapas já estejam disponíveis em aparelhos eletrônicos mais tecnológicos do que os de antigamente. Então, com a descoberta do genoma, foi possível criar o relógio solar. E aí, posteriormente, quando foram surgindo os pontos cardeais, foi possível que os mapas fossem confeccionados, né? Fossem produzidos, tá certo? Vamos observar que aí nessa página 129, ele traz um mapa do mundo feito em 1733. Então, vamos observar esse mapa do mundo desse ano e o que a gente tem atualmente. Vamos lá? Olha só, gente, olha aqui a diferença que a gente pode notar claramente entre um mapa do mundo feito em 1733 e o mapa que nós conhecemos hoje. Então, aqui nós podemos observar, não é, as cores diferentes, os modelos, as diferenças entre a de localização entre um e outro. Então, nós podemos notar várias diferenças entre um e outro, não é? Então, turminha, na página 130, eu vou passar uma sugestão de leitura para vocês, olha só. Aí na seção para saber mais, vocês podem entender que os mapas, né, gente, além deles serem importantes instrumentos de localização, ele pode nos ajudar também a análises epidemiológicas, como é o caso do novo coronavírus. Então, faça a leitura desse texto e identifique a importância que o mapa tem nessa situação, tá bom? Logo em seguida, ele vai falar um pouquinho sobre a bússola. Então, o que a gente sabe sobre ela? Ela foi criada pelos chineses no século I, não é? Ela é feita por uma agulha imantada, ou seja, tem imã naquela agulha, e que ajuda na localização dos pontos cardeais. Então, depois do surgimento da bússola, foram criados os pontos cardeais aqui, olha só, norte, sul, oeste e leste, como nós já conhecemos. E a partir desses 4 pontos cardeais, foram surgindo outros pontos cardeais. Vamos lá, eu tenho aqui o sudeste, representado pela sigla SE, que fica entre o sul e o leste, fica o sudeste, tá? Eu tenho também o nordeste, representada pelo NE, que fica entre leste e norte. Eu tenho também o noroeste, representado pelas letras NO, que fica entre oeste e norte. E por último também eu tenho o sudoeste, representado pelas letras SO, que fica entre o sul e o oeste. Então, a partir daí, a gente pode ver que existem outros pontos cardeais, além dos que a gente já conhece mais, né? Norte, sul, leste e oeste, tá certo? Mas por que você acha que a agulha aponta sempre para o norte, a agulha de uma bússola? Vocês sabem por quê? Vamos observar a imagem aí dessas bússolas e entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá? Então, turma, como nós sabemos, a bússola ela é um instrumento que contém uma rosa dos ventos e uma agulha magnética presa ao centro, que pode se movimentar livremente. Então, essa rosa dos ventos, gente, ela é uma imagem utilizada para indicar os pontos de referência com mais precisão, que foi você acabou de falar aí, olha só, os intermediários entre os pontos cardeais, quais são chamados de pontos colaterais. Então, norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais, e o sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste, como a tia acabou de explicar aqui, logo anteriormente para vocês, são chamados de pontos colaterais. Então, aí a gente vê a localização entre eles. Olha só, vamos revisar. O nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste, tá? Mas aí, gente, vamos voltar para aquela pergunta anterior. Por que você acha que a agulha de uma bússola aponta sempre para o norte? Por que será, gente? E aí? Por que a agulha sempre está apontada aqui para o lado norte? Vamos observá-la aqui em cima, nessa outra imagem. E aí, vocês sabem por quê?
Olha só, gente, os ímãs, eles são objetos magnéticos, certo? E eles têm dois polos, o norte e o sul. E os polos diferentes de um ímã se atraem e os polos iguais se repelem, não é assim que a gente sabe? Então, a Terra, o planeta Terra, ele também possui polos magnéticos, que é no norte e no sul. Polo norte e polo sul. E isso acontece por quê? Porque as substâncias presentes no núcleo da Terra se movimentam e geram um campo magnético ao redor do planeta. Com isso, a Terra ela também apresenta polos magnéticos sul e norte. O polo norte é atraído pelo polo sul magnético da Terra e o polo sul do ímã é atraído pelo polo norte da Terra. Tá? Então, é assim que a bússola funciona. Então, olha só, turminha, agora eu convido vocês a realizarem essa atividade da página 132, essa aqui de baixo, ó, mão na massa, tá? Então, vocês vão fazer a leitura dessa questão aí e responder no caderno. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir agora. Olha só, na seção mão na massa dessa página 132, ele diz assim: o gnomo e a bússola são instrumentos com os quais é possível localizar os pontos cardeais. Qual é a diferença entre eles? E aí, qual é a diferença de um gnomo e entre uma bússola? E aí, gente? Como cada um desses instrumentos funciona? Compare o gnomo e a bússola e registre no caderno as suas conclusões. Então, olha só. O gnomo, gente, ele deve ser utilizado em um lugar fixo. Por quê? Porque ele depende da luz do sol, não é? Então, o gnomo ele precisa ficar em um local só e ele vai depender da luz do sol para poder se orientar. Já a bússola, ela depende das propriedades magnéticas da Terra e pode ser utilizada em qualquer hora do dia, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Para a próxima aula nós faremos a correção dessa próxima ficha de atividades que vai ser para casa. Então, as fichas das páginas 79 e 80 para casa. Então, realize e mande a foto. Na próxima semana a gente faz a correção, combinado? Então é isso, turma. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.